Boa noite. Este debate é o 71º e estamos no 7º aniversário do clube. Parece que foi ontem, mas finalmente o clube vai entrar para a escola primária. Até agora estava na pré-primária, as pessoas achavam que isto ia acabar, que não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, cá estamos. Agradeço à comunicação social que sempre me tratou bem, às vezes não me trata muito bem, mas pronto. E mais uma vez passaram muito bem este debate com o engenheiro Belmiro de Azevedo. Aos jornalistas aqui hoje presentes, já sabem na sala, quando quiserem receber algo que eu faça, não tenho que pagar nada, nem gastar dinheiro. Inscrevem-se e recebem mensagens. Há gente que agora não quer receber mensagens, mas escreveu lá que queria, portanto. Neste clube, para quem está aqui pela primeira vez, as pessoas tratam-se pelo nome, portanto, eu não vou tratar o senhor engenheiro por Belmiro de Azevedo por engenheiro, vou tratá-lo por Belmiro de Azevedo, isso não implica menor respeito e consideração. Sempre achei que o nome de uma pessoa é das coisas mais bonitas que existe, porque o nome nunca nos podem tirar. Os títulos podem e há quem tenha títulos e não os mereça. Gostaria que respeitassem a metodologia. Vou ver se consigo ter tempo hoje para dar a palavra à plateia, mas a plateia vai ter que falar do assunto que está aqui em epígrafe, que é criação de emprego e financiamento do Estado ou do Clube dos Pensadores. Não dou os temas, peço encarecidamente. Vou repetir, criação de emprego, financiamento da economia ou os 7 anos do Clube dos Pensadores. Agradeço que respeitem o meu pedido. E agradecia que às vezes se pudessem no meu lugar, porque é muito difícil fazer o que eu faço. Hoje é um dia especial, darei a palavra a membros destacados do clube, ao Mário Russo, ao Jorge Queiroz, à Rosa Rodrigues, ao Abel Guedes, em nome do nosso que apoiam o clube, à Marisa Santos, em nome das mulheres do clube. Vou dar 4 minutos com direito a uma pergunta. Depois segue-se a plateia. Muito obrigado. Então, quem é Belmiro de Azevedo? Bem, Belmiro, o nome dele é Belmiro Mendes de Azevedo. Nasceu em Tuíra. Escolho de ser asneira, chame-me a atenção. Marco de Canaveses em 17 de fevereiro de 1938. É o mais velho dos 8 filhos de Manuel de Azevedo, carpinteiro e agricultor, e de Adelina Ferreira Mendes, costureira. Do seu pai recebeu uma educação austera e de sua mãe, com quem manteve sempre uma relação afetuosa. O exemplo da diplomacia no relacionamento interpessoal. Começou mal a instrução primária. Chumbou na primeira classe, segundo o próprio, por culpa de um professor incompetente. No entanto, graças ao docente seguinte, que se chama Carlos da Silva,
recuperou o tempo perdido, chegando a fazer os 4 anos letivos em apenas 3. Uma vez que o seu concelho natal não existia, um liceu, Belmiro de Azevedo foi estudar para o Liceu Alexandre Herculano, no Porto. Na cidade invicta, com o tio e padrinho Belmiro Pinto da Mota, fiscal de obras, que além do nome de batismo lhe deu alojamento nos estaleiros das obras onde trabalhava. Primeiro no Hospital Dom Manuel e depois no laboratório da Serra do Pilar. Nesses tempos que lhe trazem à memória boas recordações, brincava na Rua Faria Guimarães. Frequentava os bairros de São João na Rua do Paraíso e os cafés do Marquês. Depois do liceu, ingressou na Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto em 1956, licenciando-se em Engenharia Química com a classificação 16 valores. Parece pouco, mas naquele tempo era uma nota brutal. A segunda média de 1964. O curso fora, no entanto, fora interrompido entre 59 e 60 para o cumprimento de serviço militar. A educação que buscou para si também procurou proporcioná-la aos seus irmãos que alcançaram estudos médios. Na universidade praticou desporto, nomeadamente handball no PDUP e depois no Porto. Estou a falar bem? Posteriormente especializou-se na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em gestão de empresas, em 1975, e concluiu em 85 na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, a Financial Management Program. Devido às suas modestas origens, desde cedo foi obrigado a conciliar os estudos com o trabalho. No início dos anos 60, quando frequentava o 6º ano do curso, começou a trabalhar na EFANOR, empresa Fabril do Norte. Lembram-se? Uma empresa têxtil localizada nos arredores do Porto, propriedade de Manuel Pinto de Azevedo, no qual a Euforia ganhava 6.500 escuros. 6.500. Nesse ano, casou com Maria Margarida Carvalhais Teixeira de Azevedo, licenciada em farmácia, de quem tem 3 filhos, o Nuno, o Paulo e a Cláudia. Ao fim de 2 anos de trabalho, Belmiro abandonou a EFANOR por considerar que esta empresa pecava por falta de estratégia. Em janeiro de 65, passou a trabalhar como investigador na SONAI, Sociedade Nacional de Aglomerados Estratificados. De Afonso Pinto Magalhães, banqueiro, empresário e dirigente de Foco do Porto. Nesta empresa desencadeou rápidas e profundas mudanças que a transformaram num pequeno grupo empresarial. Para o desempenho das novas e exigentes funções, fez um MBA em Harvard, financiado pela empresa. Com 35 anos, obteve um PhD em Manager Development. Sempre a estudar, sempre a melhorar. No período revolucionário de 74, Pinto Magalhães partiu para o exílio e Belmiro de Azevedo assumiu o controle da SONAI. Cresceu substancialmente nas décadas seguintes, abarcando novas áreas como dos hipermercados Continente, Modelo, das telecomunicações, comunicações jornal público, das telecomunicações a ótimos. Posteriormente, o grupo procurou expandir-se internacionalmente. Apostou no retalho especializado, Bonjour, Vovis, Vorten, Sport, Zone, etc. A partir de 85, a SONAI passou a ser cotada na Bolsa de Valores e Belmiro torna-se acionista maioritário do grupo. Em paralelo com a atividade empresarial, no ano de 1991, o engenheiro criou a Fundação Belmiro de Azevedo, que desenvolve a política de mecenato da empresa nas áreas de educação, artes, cultura, solidariedade em ações de parceria com indivíduos e entidades e contando com os colaboradores da empresa em ações de voluntariado. Em 2008, esta fundação abriu em Matosinhos o Colégio EFANOR, no lugar das velhas instalações fabris onde Belmiro deu início à sua carreira. Em 2007, depois de 18 anos na direção da SONAI, transferiu a liderança para o seu filho Paulo de Azevedo, atual presidente executivo da SONAI SGPS, e reservou para si o cargo de presidente do Conselho de Administração, chave. É membro da European Union Hong Kong Business Corporation, não sei dizer o nome, do World Business Council for Sustainable Development, European, em montes de coisas, do Clube México Europa 2000, presidente do Conselho Geral da EGP Business School da Universidade do Porto. Este emblemático empresário, detentor de uma das maiores fortunas nacionais e internacionais, está classificado na lista dos mais ricos do mundo da revista Forbes. Vive no Porto, cidade onde nasceu e que hoje o entristece. Onde cresceu. Não tenho direito, desculpa, eu tenho o direito a enganar. Isto é
difícil de fazer, isto é um trabalho. E que hoje o entristece por achar cada vez mais um dormitório velho, desprovido de modernos equipamentos, sem poder decisório, e onde muitas instituições, como o Museu Nacional dos Reis ou o Palácio Cristal, perderam o fulgor de outros tempos. Foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem de Mérito Civil de Espanha, a 22 de março de 1999, com o grau de Comendador da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul do Brasil, a 4 de maio de 2011. Em que ano foi? Desculpa. 2011? 2000. Ok. Setembro de 2000 e com a Gran Cruz da Ordem Infanto Henrique, a 5 de janeiro de 2006. Belmiro é conhecido também pelo seu caráter empreendedor, pela sua ousadia, frugalidade, cultiva pessoalmente, que se estende à gestão e à cultura do grupo. Considerado durante muitos anos o homem mais rico de Portugal. Recentemente deixou a Comissão Executiva da SONAI. Particularidades. Levanta-se às 5h15. Durante uma semana tive que ler isto tudo deste senhor. Às 6 horas lê o jornal e faz o café. Vai todos os dias para o Ed Club e faz 100 minutos de exercício físico. Até há pouco tempo praticava-se boxe. É rigoroso, vontade de aprender novas coisas que não podemos ficar para trás. Formação, trabalho, coragem para fazer coisas difíceis de tomar. Opções. Tem saudades de Sá Carneiro. Foi o melhor aluno no 7º ano do liceu. Era um aluno atípico, foi barítono, gostava de canto coral e ao mesmo tempo de ginástica, o que não é comum. Gosta de música e pintura, lê sobretudo livros e trabalhos da área de gestão, mas também temas diversos como História Moderna da Europa, gosta de música clássica brasileira e também um pouco de fado, em especial a Amália Rodrigues, Alfredo Marceneiro. Vê pouca televisão por considerar fracos os seus conteúdos, centrando as suas atenções em canais como a RTP2 e o National Geography. Aos fins de semana, quando possível, a família junta-se em Tuías. Uma das pessoas que o mais marcou foi o seu professor primário. Gosta de mandar sozinho e, não sei se sabem, liderou uma greve há 40 anos. Quem diria? Sempre tive simpatia por este senhor com S grande. Lembro-me de uma vez, uma célebre reunião no Parlamento, obrigar os deputados a reunirem com ele bem cedo. E a hora. Certo. E não à hora que eles queriam. Elas estavam todas. O que me ficou na memória. Para ele, por favor, uma salva de palmas de pé. Pronto, vamos ouvir, faz favor. Desculpe, o senhor, por favor, estamos num debate. Desculpe, estamos aqui num debate com liberdade. Se aproveita esse momento para fazer aqui alguma coisa, desculpe, retira-se. Isto é privado, o senhor não pode estar aqui. Aqui tem que cumprir as regras, desculpe. O senhor diz, falta alguma coisa, e eu digo, falta 16% de capital da SONAI e eu... Não se pode. Vamos embora. Vamos lá, faz favor. Mas falta dizer se faz favor se é verdade ou mentira. Vou ter que fazer isso. Eu não sabia. Não se chatei. Força. Vejam se arranjam cadeiras para esses senhores estão aí de pé, por favor, no hotel. Teresa, por favor. Nos temas que me pareceu interessante usar nesta reunião, sou especialista em mandar palpites sobre coisas em que há um tremendo excesso de palpites, onde não está nada de sangue. Portanto, vou falar de coisas que eu conheço com alguma legitimidade, era nível pessoal, era nível das infraestruturas, era nível de participações em grupos fora, por exemplo, pratiquei esta
tradição de quem está na atualidade é ouvir pessoas que sabem mais do que nós, ouvir muitas pessoas que sabem mais do que nós, provavelmente é mais fácil encontrá-las fora de Portugal. Desde isso da minha vida e tive a sorte de entrar numa empresa, a minha segunda empresa é a Fanor, ela própria me ouvia logo, teve confiança, e eu tinha 26 ou 27 anos, e deu logo uma responsabilidade tremenda de desenhar, projetar e fazer, instalar uma unidade completamente nova. Portanto, eu acabei por não ter nem início de serial. Portanto, fui atirado aos bichos e as coisas correram bem. Eu agora fiz uma coisa um bocadinho mais estruturada, depois, havendo alguma pergunta, talvez possa evoluir e também me permite dizer uma coisa um bocado diferente, porque se começa a falar com excesso de liberdade da palavra, às vezes as coisas desviam-se e fica a ver. Portanto, muito obrigado pelo convite, parabéns ao público, aos 7 anos, portanto, a idade que eu quero ir para a escola, porque naquela altura não se podia entrar para a escola sem ter feito 7 anos. Aliás, eu perdi 2 anos por causa disso, na medida que quando entrei para a escola já tinha quase 8 anos. Nesse grau depois, era uma regra do governo naquela já nessa altura da escola fui irreverente e levei palmatoadas também, não muitas, dolorosas. E não levava mais porque de facto era um aluno e aprendia muito depressa, por isso sempre fui inconformado. Dizem que eu estou cada vez mais inconformado também. Não sei se é feito, porque estar conformado é capaz de ser pior. Mas nós temos neste momento um problema que é pensar o que é que Portugal pode ser. Ver à frente algumas situações comparantes. Já tive uma vida longa e, portanto, hoje coisas que parecem muito dolorosas, de facto, já houve coisas piores. Não só em Portugal, mas fora de Portugal. A gente se lembrar que uma boa parte do século XX, num curto espaço de tempo, houve tremendas guerras mundiais e morreu tanta gente, em toda a Europa sobretudo. No século anterior tinha havido também guerras em parte americana, com as conquistas, portanto, não direi que vivemos no paraíso, mas estávamos muito longe de ter uma situação de morte próxima. Nós temos portugueses, do modo geral, têm alguns aspectos comportamentais que às vezes são difíceis de explicar, porque tanto somos muito acomodados, como extraordinariamente aventureiros. Portanto, hoje era conhecido que os portugueses foram muito importantes, merecidamente, o espírito de aventura que havia, embora se diga que aquela aventura não é totalmente voluntariada. Muitos dos nossos navegadores, de facto, eram mais ou menos forçados a navegar e procurar outros meios. Mas, enfim, aí é uma situação que acontece em muitos outros países e, portanto, nós temos de habituar que há guerras muito e Portugal, hoje ainda, com estas dificuldades todas, ainda vivemos em paz, um bocado mais de barulho, mas ainda vivemos em paz. Acabei de completar 65 anos, eu assim, portanto, um ano antes de iniciar a Segunda Guerra, dificuldades, inclusive, de sobrevivência em termos reais, de falta de alimentação, todas as coisas. Portanto, a época de hoje está muito longe, pelo menos para as pessoas da minha idade, de ser uma época de grande desastre de
ponto de vista vivencial, mas até do ponto de vista de paz. Nós temos sido engenhosos fazer essas manifestações, que é quase um carnaval mais ou menos permanente, e não tem havido grandes desastres. Isto podemos ser assim, continua a ser, e o que é preciso é deixar que, enquanto o povo se manifesta, a gente pode dormir mais descansado. Pior é quando não se manifesta. Todas as reformas e revoluções, também uma consequência mais próxima, nosso caso de 25, com todos os problemas que houve, mas de facto praticamente não mudou de dia naquela altura. E de facto permitiu criar uma nova atitude. Tive muitos erros pelo meio, mas de facto houve também uma regeneração eventualmente forçada de pessoas que de outro modo provavelmente nunca tinham sido às aventuras pela positiva de terem a possibilidade de gerir empresas, por exemplo, criar empresas novas ou participar em empreendimentos na empresa internacional. Sobretudo, já nos anos 80, em que o país começou a entrar novamente numa série de progressos. A Europa é um conceito que se discute neste momento. Durante cerca de 10 anos era o membro português que representava o país naquilo que se chamou a Associação da União Monetária e Económica, onde andava por lá nessa altura, por exemplo, o atual Ministro das Finanças, que era assessor do então Ministro. Mas foi outro aspecto da minha trajetória. Fui convidado para aquilo e foi uma instituição que se criou com data certa, e a data certa era o dia em que o euro fosse votado como moeda única. E nesse dia essa empresa extinguiu-se. Portanto, se quiser, disse há bocado ao jantar, que está a pensar, eventualmente, qualquer dia é preciso escolher um evento a ser em beleza, não é? Portanto, espero que isso não aconteça brevemente, mas de facto foi um compromisso, foi uma tarefa, uma dúzia de anos, praticamente ao fim de uma dúzia de anos, encerrou-se o gabinete, os funcionários foram tratados de outras coisas, também eram poucos e bons, mas foi isso que aconteceu. E foi um passo muito importante. E depois disso, portanto, nos últimos 12 anos, nós, de facto, tivemos muito problema. Foi vida demasiado fácil, a cultura do despesismo, a ideia de que dinheiro não faltaria, todas as aulas eram possíveis, e esquecemos de uma coisa essencial, é que, de facto, às vezes se diz isso que era um esquema avançadíssimo, dificilíssimo de gerir uma empresa que só tinha 3 botões para carregar. Não era bem botões, era 2 gavetas, uma faturas a pagar, outra para meter dinheiro para receber e uma cabeça só. Portanto, não havia discussão nenhuma. Então tinha sempre certo, não havia dinheiro, não se pagava ou não se comprava, desejavelmente. Portanto, há métodos simples, com a contabilidade antiga, com muito poucas, digamos, articulações complicadas ou equações complicadas, e nós esquecemos essa, é essencial, o básico é essencial. Porque, de facto, isto não é demagogia nenhuma, de facto as pessoas não podem viver por muito tempo acima dos seus postos. A facilidade de circulação e de ter fundos, de facto, foi muito negativa, foi mal aproveitada e, para mal dos nossos casos, corra mal, sobretudo, os chamados países ribeirinhos, que são os latinos, um bocadinho, a Irlanda também,
porque as pessoas julgavam que já estavam no paraíso, portanto, desaproveitou-se muitas coisas. E, portanto, sobretudo, fizeram-se investimentos. Não se podem fazer investimentos de retorno muito longo. Quando não há retorno no investimento, não há dinheiro que chega. Depois é sempre aumentar a dívida. E a facilidade de arranjar dinheiro era elevada, e, portanto, muita gente vivia com essa ideia que o dinheiro dos outros era o problema era deles, nós sabíamos gastá-lo e depois, muitas vezes, esquecíamos que esse dinheiro tinha que ser pago. Portanto, regressar a uma política de austeridade, se calhar é um remédio, não é se calhar, neste momento é uma certeza que alguém vai ter que tomar um bocado de óleo de fígado, de bacalhau, amargo, etc., porque o tempo do arroz doce provavelmente vai demorar algum tempo a regressar. É um ponto essencial que liga que os dois pontos tínhamos combinado que devia ser o prato forte, tem a ver com a educação. Portugal, mesmo no meio desta confusão, temos que concordar com muitos desvios, mas a educação em Portugal melhorou enormemente. E a capacidade de ser educado fora do país, no sentido de ganhar à vontade a discutir com outros governos, com outros empresários, noutras línguas, em várias partes do mundo, hoje já é um dado adquirido para uma porcentagem relativamente elevada da população em Portugal. E, portanto, quando se diz imigra, não imigra, de facto não se trata de a palavra imigração já não faz sentido. Porque neste momento as pessoas devem, de facto, terem a atenção de que só se pode arranjar emprego com a atividade económica que gera lucros. Numa sociedade capitalista não pode ser de outra maneira. E, portanto, as pessoas vão ter que se situar à ideia de que já não se nasce em modo local e cada vez mais o mundo todo está a evoluir nesse sentido. O mundo está a ficar realmente uma grande aldeia. Em relação, portanto, ao movimento que se criou, deu-se muita importância à inovação e pouco à industrialização. Eu trouxe até no público de hoje um senhor, não vale a pena citar o nome, mas é professor da Universidade em Portugal, é dizer, deixa eu ver se a letra mirim, foi tirada e é, diz assim, no fundo diz aqui que o valor acrescentado está nos serviços que incorporam e não na sua produção e montagem. Eu, desses tempos em que andei lá envolvido nessas coisas internacionais, isto é uma coisa que se chama, um artigo, que é uma visão para o ano 2020, de uma associação que hoje funciona, essa que é eterna, a desenvolver plataformas industriais para vários setores de atividade. E para ver como isto está completamente errado, portanto, estou a citar um documento que já tem, neste momento, foi feito em 2004, 13, 14 anos. O que diz é que por cada emprego industrial geram-se 2 empregos no serviço. Isto é muito fácil de perceber que tem que ser assim. As pessoas às vezes confundem, mas de facto, se não houver indústria, não há serviço de valor acrescentado, não há inovação. A inovação de facto cresce muito também, porque faz produtos para que a produtividade dos equipamentos seja cada vez maior. Mas de facto a origem está sobretudo na parte industrial. Portanto, o poder multiplicador é evidente. Depois, com a evolução da nova sociedade, em que as pessoas se aglomeraram nas cidades,
criaram-se muitos empregos e, sobretudo, com o crescimento do Estado, criaram-se muitos empregos públicos, claramente muito mais do que aqueles que seriam necessários, porque há muita gente que governa com muito menos pessoas que nós temos na região. Portanto, esse era o primeiro ponto que me permite ir avançar agora um bocadinho mais depressa. O primeiro ponto é a industrialização, até por esse rácio que existe, e que em algumas atividades até gera mais do que isso, porque, por exemplo, o setor do turismo, que aparentemente é um setor terciário, mas o setor do turismo, por exemplo, só para dar um exemplo, em Portugal tivemos esse exemplo. Se não houver transportes baratos muito eficientes, não há turismo. A Ryanair fez mais turismo em Portugal. Todos os governos, por muitos anos, fez ficar em Portugal. Portanto, é para ver a importância de um veículo que faz catapultar, mudar muito depressa as atitudes e, inclusivamente, o povo português. Se quiser regressar à época antiga, de gostar de conhecer novos mundos, também gosta de viajar. Portanto, agora nós temos sempre que manter esta regra da gaveta. Eu não posso pagar faturas sem ter receitas. E, portanto, tem que ter receita primeiro, e depois é que faço um investimento e tenho que pagar, caso contrário, não temos uma empresa chamada sustentável. E o ponto um bocadinho mais é como é que nós neste momento vivemos. Eu reconheço que não é desejável que o Estado português possa abrir falência. Senão ficamos sem Estado. E, portanto, terá uma certa prioridade e tem tido. Não podem abusar dessa prioridade na captação de fundos. E também reconheço que no sistema capitalista nós não podemos deixar de viver sem o sistema bancário. O sistema bancário, de vez em quando, traveste-se um pouco porque passa a ser concorrente da empresa. Isso foi um problema muito grande que a banca toda tem. E depois de financiar o Estado, e de financiar a atividade bancária e a atividade parabancária, não sobra dinheiro, nem em quantidade, nem no preço certo em termos de taxa de juros, para chegar à economia. E se não houver financiamento, não há milagre. Porque neste momento é muito difícil que chegue muito pouco dinheiro à economia no sentido de fazer investimentos produtivos em áreas que podem dar uma volta rápida. Porque, agora, ligando ao emprego, tem a ver com a necessidade de nós rapidamente tomarmos novamente pé, no sentido de equilibrarmos. Há uma coisa que para Portugal ainda se aplica, em muitos países já não se aplica, chamada vantagens comparativas. Isto é, um país pode não ter uma tecnologia muito avançada, mas há muitas atividades, nomeadamente o setor primário, a agricultura, a pesca, etc., em que aí a mão de obra que Portugal tem muito em excesso é a mão de obra que é indispensável para que essas atividades possam continuar. E por duas razões. E é preciso também acabar com esse mito. A economia só pode pagar salários que decorram, que tenham uma certa ligação com a produtividade. Se tiver vantagens comparativas, por exemplo, digo isso com muita insistência, de que para produzir frutas e legumes, por exemplo, temos quase tudo de borla. Temos mão de obra barata, não é de borla, mas é barata. Mas não se deve ter economias baseadas em mão de obra barata. Eu não sei por que não, porque se não for a mão de obra barata, não há emprego para ninguém. Portanto, de facto,
é uma vantagem comparativa. Por caso contrário, se a gente quer concorrer com competências que têm muito maior produtividade, é impossível pagar os salários de alta produtividade a trabalhadores com baixa produtividade. Portanto, não há milagres. E o que faz parte das tais vantagens comparativas é, por exemplo, os produtos agrícolas. Nós precisamos de solos, os nossos solos têm sido abandonados, a nossa floresta tem sido completamente abandonada, não tivemos capacidade de emparcelamentos para dar uma certa dimensão às unidades, porque não se consegue fazer agricultura produtiva ou rentável com, isto aí engenheiros elétricos, meio hectare, não é? É o tamanho médio de uma unidade em Portugal. Meio hectare é um quintal na aldeia, lá na minha terra toda a gente tem um quintal de meio hectare, 5 mil metros, não é nada. E portanto, mas a nossa verdade está assim completamente digamos, áreas, tipo Alentejo, grandes áreas, estiveram completamente abandonadas por isso. Por exemplo, outra coisa que é indispensável para fazer a agricultura é o clima. É de borla. Temos sol, temos chuva, de vez em quando temos umas secas, etc. Mas o que é certo é que estamos localizados numa parte do mundo, um clima ameno, é bom para viver, a chuva lá, temos bastantes barragens, portanto, temos alguma capacidade de pressão energética local e efetivamente ainda não descobrimos petróleo. Talvez agora a Maria falar nas lamas que podem, dizem que há em Portugal, na zona do Alenquer, não sei. Em Moçambique, por exemplo, durante muito tempo dizia que havia gás natural, dizia-se que era tudo fantasma, não havia nada disso. Neste momento, parece que está confirmado que Moçambique poderá vir a ser rapidamente o maior produtor mundial de gás natural. Portanto, essas coisas não são internas. É preciso procurar, achar, deixar a sério, achar, não é? Achar de palpites, achar de fazer furos na terra e ser capaz de buscar os produtos produtivos onde eles existem. Temos praias, temos uma costa com as melhores praias da Europa, quer na qualidade da areia, quer no clima, quer na extensão. E neste momento ainda temos uma coisa que nos ficou muito cara, porque eventualmente é excesso de estradas, toda a gente sabe, e neste momento a circulação das estradas portuguesas tem caído, as pessoas já não têm assim tanto dinheiro para pagar por taxa, e portanto vamos ficar aí durante muito tempo com excesso de oferta das estradas. É bonito ter aquilo, dá jeito, mas de facto é um investimento que não é reprodutivo, não tem payback. E foi feito praticamente todo com dinheiro emprestado. E tem que ser pago. E quando a economia não gera esses impostos, o Estado invoca o poder que normalmente os Estados têm, que é tributar. E tributa. E eu não digo que tributa bem ou tributa mal, tributa muito. E um bocado às cegas. Porque os mecanismos de gestão em macroeconomia em Portugal não estão afinados. Uma decisão, os americanos têm sido muito mais afinados, uma decisão que no aumento de um produto qualquer, os americanos têm aquilo que se chama de matriz input-output. Se o petróleo sobe, por exemplo, 10%, eles imediatamente sabem, como muito rigor, de facto, o impacto que isso vai ter nos cereais, por exemplo. E aquilo sai com muita precisão. A única coisa que eles, de facto, não acertaram, e foi isso que deu origem à crise de 2008, é a traficância que havia no sistema financeiro. Digamos, misturar tal boa moeda com má moeda, neste caso eram derivados, em que era o esquema
Dona Branca, o Ponzi, de enganar permanentemente e deixar para pagar amanhã, na esperança de que houvesse dinheiro, e cada vez o buraco era maior, entre o endividamento que cresceu sempre. E em Portugal, só para ter uma ideia, nós quando entramos no início do século, tínhamos uma dívida da ordem dos 65%, se eu bem me recordo, agora é praticamente o dobro. E não é só o problema de ser o dobro. O problema é que a taxa de juros é muito mais do dobro. Portanto, isto é muito difícil resolver este problema. Devemos mais, temos que pagar juros muito mais elevados e depois não temos produção para gerar fundos para começar a pagar. Porque mesmo com estas dívidas todas, o que de facto está a passar é que a nossa dívida acumulada continua a subir. Portugal tem algumas coisas um bocado mais positivas. De facto, a qualidade média da formação em Portugal subiu bastante. Hoje, os jovens já viajam alegremente por todo o país, são muito mais fluentes em línguas, que é importante, porque senão, pura e simplesmente, não arranjam emprego assim nenhum. A não ser a fazer mais estradas num país qualquer, que ainda está a fazer as mesmas asneiras que nós já fizemos. Mas isso não resolve que nós, dessa gente, quando vai também já é muito diferente de quando foi nos anos 60, porque agora vão contratados através de intermediários portugueses e estrangeiros para trabalhar em países que podiam pagar bem, mas de facto eles são contratados sempre por salários portugueses trabalhando em países onde se ganha muito mais. E em condições às vezes, disso nacional, não tem experiência direta nenhuma, portanto, ou lemos jornais, que de vez em quando, de facto, queixam-se muitíssimo das condições impróprias de muitos imigrantes portugueses. Estão a acabar. Mas é preciso também, de vez em quando, olhar para os bons exemplos. 20 e não sei quantos % da população do Luxemburgo é de portugueses. São felizes da vida. São todos ricos, praticamente. A ponto de gente não querem é ser de lá. Eu acho que dos luxemburgueses, muito poucos, e mesmo noutros países, do Luxemburgo é provavelmente o país onde é que eles jamais voltarão a ser portugueses no sentido de se habituarem às condições deste país e, portanto, vão ser integrados. O que é bom do modo geral. Uma das razões que se diz, por exemplo, que o Brasil, por exemplo, tem uma vantagem muito grande em relação a outros países, devido à miscigenação que houve entre populações. A América, o melting pot dos Estados Unidos, isso avançou muitíssimo, porque esse cruzamento de raças foi um processo criativo, no sentido de ir produzindo pessoas cada vez mais preparadas para enfrentar os novos desafios do dia. E não nos podemos esquecer que temos ainda, eu já estava cansado, Não, mas eu estou a gostar tanto. Não, mas deixe-me. Mas outros dias temos aqui uma pessoa desta coisa. Mas deixe-me agora então tentar marcar um ponto que me parece muito importante. Que é para ver o que está a acontecer por todo o mundo nisto. De repente, vou dar um exemplo que anda agora muito em discussão. Os Estados Unidos tinham um problema de déficit de petróleo. Ainda têm isto. Sobretudo quando a gente fala de petróleo. Mas recentemente, tem para anos, tem mais de 7 ou 8 anos de estudo, os Estados Unidos descobriram uma tecnologia que permite ir buscar às lamas petrolíferas. E os Estados Unidos vão passar, praticamente garantido isto, de grandes importadores de petróleo e gás natural a exportadores.
O que significa que aquele ataque só dos Estados Unidos, que andarem aos tiros no mundo árabe, vai acabar. Porque eles vão deixar de comprar petróleo, eles vão vender petróleo e gás natural, sobretudo gás natural, a muitos outros países. Isto vai se passar num período que não vai andar entre 10 e 15 anos, vai haver uma completa reviravolta, porque houve uma riqueza natural. Outro caso concreto, ainda tem as suas dificuldades, é petróleo de águas profundas, que no Brasil, o Brasil neste momento era grande produtor de petróleo, e ele neste momento já é exportador de petróleo, não das mesmas castas, mas neste momento a balança de petróleo no Brasil. Tudo isto se passou durante o período Lula, até no segundo mandato do Lula. Portanto, nós não devemos perder a esperança. Eu não digo que a gente vai encontrar um furo de petróleo num sítio qualquer, mas há tantos outros sítios onde podem aparecer inovações dessa natureza. E eu também gostava de deixar esta nota de que se os portugueses eventualmente saírem, o chamamento a Portugal, ainda nas classes mais evoluídas, porque tanta gente que, apesar de tudo, mantém uma relação forte com Portugal, e os filhos é um problema, podem não regressar, mas os pais ainda vêm muita gente. E, portanto, cria-se aqui uma corrente positiva da renovação. Agora, nós não podemos dizer que queremos morrer pobre. Em Portugal não há emprego. Então o que é que fazes? Fica em Portugal. Então vais morrer. Então morre em descanso. Portanto, esse é aquele ciclo negativo. Pronto, então, acordei. Ok. Eu tinha pensado fazer aqui o discurso dele e a comunicação social, mas não tenho tempo e, portanto, muita gente acha que eu falo muito, mas vou ficar de falar do clube, gostava muito, mas vou-lhe fazer então as perguntas diretas, que é isso que os jornalistas querem. Pedia-lhe sim, o poder já não é o que era, ou é? O que é que acha? O senhor já não tem tanto poder como o senhor. Isso é que você pensa. Não, mas quando falo é o governo. Não, mas peraí, não. Diga lá. Eu repito isso. Desculpe. Não direi todos os dias. O poder não está no dinheiro. É que não está mesmo no dinheiro. O poder não está no dinheiro. O dinheiro é apenas um instrumento que aparece. Mas só neste momento, porque quer ser aquilo que chamam uma sociedade que pode ser eterna, long living, neste momento, que passa por coisas do estilo, nós temos que educar o povo. É um valor importante. Não pode haver progresso sem haver educação. Não pode haver progresso sem haver inovação. E temos que aceitar que é esse o único caminho. Até porque não temos que inventar nada, já está países percorreram, bem? Muito bem. Portanto, se vi que continua a ter poder. Agora, preocupa-o a situação que se encontra Portugal? Acha que vamos dar a volta a esta situação? O que pensa das restrições da função pública? Porque o senhor, eu conheço, que sempre que mandava um empregado embora, ou ele queria ir embora, cumpria e muitas vezes pagava muito acima da tabela. É verdade. E nem é verdade, não é verdade. Mas muita gente Não, isso vai ter outro problema. É que se a economia, ou por não ter financiamento, ou por não ter ideias, não cresce, não há solução. Nós não podemos pagar sem haver atividade Então, económica. explico uma coisa. Então, esta coisa da austeridade não vai resolver o problema. O que me está a dizer, o que eu estou a perceber. Não, isso tem a ver com o que eu disse anteriormente. Não há melhoria da economia aumentando a produtividade sem financiar a economia. Mas o governo não está a funcionar. Eu não quero falar de política, não é nada disso. Mas se um empresário não tem dinheiro para poder criar emprego e riqueza, eu não sei. O senhor tem facilidade em financiar-se? Não.
Diga-me, se faz favor, 2 ou 3 Não, e é caro, quando se consegue algo é muito caro. Porque nós tínhamos, o nosso programa era baseado em fortice, nós chegámos a investir quase 1.000 milhões por ano. Neste momento estamos a investir muito menos, porque a banca também, por razões que já disse para trás, não tem fundos e consome ela própria. Agora há muitas ideias que vem aí um modelo qualquer para fazer chegar financiamento à economia real. Isto é, à produção, à industrialização. Mas é muito difícil. E apesar de tudo, quando se consegue, estamos a falar em taxas de juros 7, 8, 9, 10%. Muito bem. Agora queria que fosse tanto que deve ter as suas possibilidades, desculpa, que não temos muito tempo. Eu não tenho Tem muito. Os meus parabéns. E agradeço. 2 ou 3 medidas que tomasse se fosse governo. É que estão fartos de fazer essas perguntas. Olham para si e veem o Dom Sebastião, aquele homem que pode resolver. Por acaso às vezes olho para si e dá-me a questão de dizer, gostava que fosse primeiro-ministro. Eu não tenho jeito nenhum para governar. Não. Não tenho jeito nenhum. Seria um desastre. Não, porque não é verdade, digo isso. Porque a governação é um bocadinho o contrário da ação que o mundo empresarial requer. As coisas das empresas têm que ocorrer no tempo certo, no momento próprio, e é assim. Tem que haver algum consenso interno, tem que se ver uma determinada ação, uma determinada empresa, depois é andar, mas muito depressa. E uma empresa, quando erra, não pode, não tem a capacidade, porque não há um Estado, de tributar os clientes. Nunca tinha pensado nisso. Não me fuja à pergunta. Diga lá, 2 ou 3 medidas aqui, com a sua engenheiro, que é uma pessoa da ação, 2 ou 3 medidas de tomar. Ou se não quiser responder, não. Já sei que são notícias. Mas diga lá. 2 ou 3 coisas. Eu já disse, porque isto passa. É uma cultura que tem que ser criada, é a cultura. O problema de ter emprego para portugueses, sobretudo em Portugal, passa por uma grande aposta na formação. E é preciso ter alguma paciência, porque não há milagre, porque a própria formação custa dinheiro. E mesmo na formação, por exemplo, uma coisa é querer ensinar. Mas olha que eu, aqui há meio dúzia de meses, fui a propósito de uma escola de negócios que estava, fui visitar uma escola em Alvarça, Vila da Feira, Alvarça. E uma escola que tem 20 e tal mil alunos. Uma coisa enorme. Um edifício completamente novo. Não é 20 e tal mil, são 2.500. São muitos. Mas eram muitas salas. Estava com 0 financiamento para a manutenção. 0. Líderes partidos, coisas a apodrecer, 0. A professora agora estava a cuidar. O que é que eu vou fazer? Olha, sabe o que a senhora me disse? A única coisa que me dá certo nisso, sabe porque eu tenho aqui um senhor que é muito conhecido, que vem cá dar aulas de ginástica de borda. É o treinador de Porto. Era o único conforto que a senhora tinha, enquanto tinha os miúdos aqui. Então, portanto, pelo que eu percebi, uma boa medida que daria se fosse governo, o que aconselha era apostar na formação. Não, mas há coisas mais imediatas, por exemplo, que eu já abordei. Em zonas que são perfeitamente abandonadas, todo o solo português, quer para a agricultura, quer para a floresta, criava empregos imediatos muito baratos. Um emprego a ser aplicado no setor primário custa 1000 vezes, 100 vezes menos de... Bem, deixa-me só dizer uma coisa, mas sabe que nós temos esta mentalidade, queremos ser todos doutores. Ninguém quer filhos agricultores. O que é que o teu filho é? Isso mudou. Mas é preciso mudar essa mentalidade. Veja-se, percebe? Todos querem ser médicos, engenheiros. E esquecemos que um agricultor é uma pessoa como um outro, até com um nível, eu acho, eu tenho essa ideia. É certo. O que é que acha? Pronto, eu acho isso. Vou-lhe fazer outra pergunta.
O que é que acha dos constantes falhanços das previsões económicas do Já respondi isso antes. ministro Vítor Gaspar? Não, o ministro Vítor Gaspar, que eu conheço bem, foi meu companheiro de squash. Mas não aceita uma. Tenho a certeza que é, porque eu sei, posso dizer aqui em público, o Vítor Gaspar levanta-se à hora do Belmiro da Senhora. E vai passear o campo. Eu sei. Espera aí, olha que ele é uma pessoa que conheço bem. E do ponto de vista da capacidade intelectual e até no exercício das funções que teve no Banco Central Europeu, ele é o melhor diretor-geral por unanimidade. O problema das previsões errarem é que é impossível não errarem. Ponha-se lá quem quiser, porque nós não temos modelos minimamente rigorosos para fazer previsão. Ok. Portanto, estamos condenados a qualquer nova previsão é mais um tiro que vai para lá e não sabe onde é que vai parar. Não há. A nossa estatística não funciona. É atrasada e não é suficientemente reativa para prever as consequências de uma decisão ou de uma boa decisão. Agora mais duas perguntas e depois uma sobre a sombra. O que é que acha... Mas não posso responder. O que acha do Chipre... na Assembleia Geral. O que acha do Chipre impor uma taxa sobre os depósitos bancários? No fundo, é um confisco. Acha possível que isso aconteça em Portugal? Repare que eu não sou de economia, mas penso que já houve o corralito. Lembra-se na Argentina? Acha que isso é possível em Portugal? Aliás, mas na Argentina, depois do corralito, tenho um Papa agora. Não fuja a É que fugiram, não quero falar sobre essas coisas. Olha, então, uma pergunta que eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia já há muito tempo, que não é nada de especial. Nós, a classe média são 2 milhões de pessoas. Mais ou menos. E eu, Joaquim Jorge, tenho 5 mil euros para emprestar ao Estado como patriota a taxa de juros zero durante uns anos. Eu fiz as contas, 5 mil euros, 2 milhões de... Já sei que vai dizer que não há 2 milhões que têm esse dinheiro, mas eu sei. Dava 10 mil milhões de euros. Isso era uma forma de podermos ajudar o Estado a resolver alguns problemas. Eu não sei como da dívida. Não, mas 10 mil milhões, eles pedem isso cada dia. Não vai nada. Não, é que o problema é que, como nós não geramos riqueza própria, Não me levam a sério isto. Nós podíamos estar a dívida. Então, se eu tenho 5 mil euros, quanto não terá o senhor para ajudar o país? Agora pode dizer é que não confia. Eu também não confio. O dinheiro que é gerado numa empresa se preocupa em criar riqueza, a melhor previsão é criar mais emprego. Esse é que é o meu job. Eu não quero dizer o meu job. Eu estou preocupado que posso ficar sem emprego. Acha que Portugal pode entrar na bancarrota? Claro que assistir pode. O que não pode é fazer aquilo que de vez em quando aparece muita gente a dizer. Portugal é caloteiro, não é? Não paga. E, portanto, vai ter que sujeitar a uma certa disciplina. E, portanto, esse é que é o paradoxo que tem que ser resolvido. Essa história de haver até um bocadinho, eu não quero ficar nisso, mas é verdade. Porque a história dos países fiscais tem a ver com a história de Chipre e outros países assim. Isso não é desejável que possam acontecer rupturas nessa natureza. Agora, o que eu li, pronto, eu não quero porque não sou suficientemente dentro do assunto, mas o que eu li nas notícias internacionais é que aquilo não era refúgio de dinheiros de pequenos investidores ou pequenos poupadores. Eram offshores, mas de facto, uma sociedade, só para responder a diretamente, o Estado não devia ter o direito de confiscar. Não devia. O Estado podia era criar outro tipo de situações, deixar que nenhum banco ultrapassasse
ultrapassasse a sua capacidade dele próprio garantir o uso do pagamento. Muito bem respondido. Vamos lá. Então, projetos futuros da Soma. Se puder dizer um assinal. Se não puder, não. Agora, espera lá, eu mudei, então eu disse aqui há uns dias, agora vou dedicar à agricultura e à floresta. Vai ser o maior proprietário de que existe. Ok, pronto, vamos lá. Obrigado. Vamos lá começar então. Mário Russo, 4 minutos com direito a uma pergunta. Eu queria dar os parabéns ao Joaquim Jorge pelos 7 anos do clube e desta aventura. Começou na Maia, tinha tudo para dar errado, mas a persistência e sobretudo o conceito é que aqui de facto há liberdade de expressão. Basta ver as pessoas que aqui passaram e que deixaram sempre marca da esquerda à direita. Eu coloquei aqui só alguns nomes só para ver. Manuel Alegre, Garcia Pereira, António José Seguro, Passos Coelho, Alexandre Soares dos Santos, Francisco Louçã, Pedro Santana Lopes, Luís Filipe Menezes, João Cravinho, Maria de Belém Roseira, António Barreto, Medina Carreira, Paulo Portas, Carvalho da Silva, pessoas da esquerda à direita, desde que tenham algo para dizer, o clube está aqui assim para ouvir e para transmitir este conceito de cidadania. Só que não existe muito em Portugal e a nossa sociedade está hoje confrontada com a falta de credibilidade dos políticos. O problema da crise que hoje se abate sobre a Europa e sobre Portugal em particular e os países periféricos exige uma resposta muito concreta. Como é que é possível, com aquilo que a lição que o Sr. Engenheiro aqui trouxe, como é que é possível dar esperança às pessoas para poderem sair deste buraco em que os políticos e as políticas nos levaram? Disse aqui muito bem que se nós tivéssemos aprendido com as nossas avós que não se pode gastar mais do que aquilo que se tem, o país provavelmente não estaria naquilo que está. Mas a culpa não é só de Portugal, mas sim das próprias políticas europeias, que quase para cada cheque tinham qual era o seu destino. Ora, numa situação em que, como diz, a austeridade provavelmente vai ser o caminho, porque é que os líderes, ou melhor, os governantes da Europa, da União Europeia, do FMI, escutam todas as teorias experimentalistas, mas não olham, nem sequer dedicam um pouquinho a alguns dos estudos dos homens que, também economistas, Kenneth Rogoff, Nouriel Roubini, Paul Krugman, que têm feito estudos sobre o problema das crises e que têm dito que as políticas que estão a ser levadas na Europa são profundamente erradas. Ora, é possível sair-se deste buraco sem encarar definitivamente um perdão da dívida que Portugal tem? Ok. É possível sair-se sem um perdão? Falaste muito bem. Faz favor, Sr. Belmir da Segunda. O problema é sempre a relação do devedor e credor. A expectativa do credor é vir a cobrar o dinheiro que custou. Sempre. Estamos no sistema capitalista. E não está no business plan de um banco ou de uma gestor financeiro passar a ser um doador de dinheiro. Os bancos, de facto, só, como acontece na vida empresarial, só quando são muito apertadas, como as famílias também, a uma certa altura, mais vale receber 50% de que esperar e não receber nenhum. Portanto, os bancos só acabam cedendo numa altura em que têm alguma perspectiva de ainda receber algum. Por exemplo, no caso concreto da Grécia foi o dobro de perdão muito elevado. Eles andaram muito tempo
E depois os bancos lá chegaram à conclusão que em vez de 50%, salvo levar 70%, perto de 80%. Bom, receberam 20%, e isso foi um perdão. Não, é um perdão imposto pela realidade. Eles nunca mais iam lá buscar esse dinheiro. Em alternativa, havia uma opção política de que era preciso que os credores dessem um contributo. Agora, na banca havia muito banco que não tinha nenhumas condições para fazer esse problema. Eles próprios estavam em dificuldades. E alguns foram embrulhados e passaram para o lado dos devedores. Ok. Jorge Queiroz. Mas na Europa já houve vários casos de perdões nos últimos 60 anos, inclusive na Alemanha. Sim, claro, mas isso são coisas ou são violentas, pronto, é um método, ou são, é o menor dos males, é o que eu estava a dizer, nós, todos nós próprios nacionais, somos um bocado cuidadosos, okay? Mas a uma certa altura temos de ser pragmáticos. Aquela instituição não vai conseguir gerar fundos para pagar, se pagar metade já, em cash válido, é melhor fazer o perdão. Vamos lá. Jorge Queiroz. É que não temos muito tempo para não cansar as pessoas. Vamos lá. Senão dizem que isto é uma seca. Tá, ok. Antes de mais, Engenheiro Azevedo, queria dar os parabéns pela aula de management que acabou de dar aqui a todos nós, e eu sou professor de economia, portanto estou a sentir muito engrandecido com a sua lição de mestre em gestão. E aliás, reparei uma coisa que o Sr. para mim é uma figura que me marcou desde há muito tempo pela sua rigor, austeridade, ter aquela imagem de que sabemos sempre que o Sr. sabe sempre onde quer ir, qual é o caminho que vai traçar e o que é que está a fazer. Não vale a pena continuar, acho que ele não vai arranjar emprego. Eu também já estou velho demais para pedir emprego a alguém, portanto dá descansar, não me preocupe. Mas reparei numa coisa em que eu gostei muito. O Sr. Engenheiro, não sei aqui, pouca gente reparou, o Sr. Engenheiro fez o seu discurso no papel de costas diferente. O que quer dizer que é regulador do espírito, o que é regulador do espírito sem engenheiro. Eu acho que o Sr. Paulo não sabe agora de palavras, mas está bem. Bom, passando ao clube, ao Joaquim Jorge. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Mas, opa, não demores muito tempo. Mas vou ter que demorar alguns, porque tu também só falas, não dá, não é? É assim, tem sido, já vai 7 anos, Sr. Engenheiro, este é o único fórum de debate cívico 100% livre em Portugal. Não conheço mais nenhum, e não é por ser amigo dos Joaquim Jorge, não conheço mais nenhum. Eu não te arranjo emprego porque eu não tenho possibilidade. Também. Eu não quero emprego, descanso. Tu vieste para o emprego, também. Se precisares de um emprego aqui, sei que eu posso meter uma opinião para o seu engenheiro. Agora, o número de pessoas que se tem passado aqui pelos pensadores é bem demonstrativo da tua obra, que acho que é muito solitária e que merecia mais apoio. E eu faço aqui um apelo aos membros do clube para que te possam dar esse apoio que tu precisas para poderes continuar com esta obra, que acho que é ímpar, não é preciso, meu amigo, é ímpar e não conheço a obra. Uma pessoa, um biólogo, fora de Lisboa, fora do poder, conseguir fazer isto no Norte é muito difícil. E vocês já sabem sobre isso. Agora a questão da economia. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente daquela que o engenheiro expressou e que a generalidade dos comentadores expressa. Nós vivemos numa crise económica, numa crise financeira, numa crise social, vivemos isso tudo. Não vamos agora aqui discutir mais as razões para que vivemos. Mas eu acho que não. Acho que para além dessa, ou por trás de tudo isso, está uma crise civilizacional. Crise civilizacional. Porque
e esse pesadelo revela-se, traduz quer na liderança europeia, quer na liderança em Portugal. E eu costumo dar aos meus alunos este exemplo. Tiremos uma fotografia à Assembleia da República, ou ao Parlamento Alemão, Tens que fazer a pergunta. em 1980 e hoje, e olhamos para quem faz parte desses dois parlamentos, por exemplo, só para dar dois exemplos, e ficamos esclarecidos sobre a qualidade média do político que nos governa. Isto para dizer, Sr. Engenheiro, que a minha convicção, para além de muitos outros fatores, é de que a qualidade média dos políticos que têm baixado em todo o mundo, nomeadamente em toda a Europa Ocidental, está na origem de grande parte dos nossos problemas. Não sei se a gente concorda ou discorda. Ok. Obrigado. Faz favor, As pessoas em países que eram considerados atrasados, onde os melhores alunos dos países que acompanhei perto viajavam para Tailândia e Japão, por exemplo. Os melhores alunos que saíram da universidade queriam, em primeiro lugar, trabalhar com o Estado. Sobretudo porque eram muito bem pagos, e tinham tarefas profissionalmente cativantes e interessantes. Portanto, têm uma dignidade própria, têm competências fora de série e cobram-se no mercado. Agora, qualquer sociedade, privada ou pública, e o Estado não deixa de não ser uma sociedade também, a pagar os vencimentos que está a pagar e exigir às pessoas, só pode ir ao mercado buscar gente que não quero ofender ninguém, mas não é do topo de gama. Portanto, um país que não é capaz de remunerar, porque vivemos numa sociedade capitalista. Outra coisa é terem atenção que é preciso então ter um equilíbrio justo para que aqueles que não têm algumas capacidades, demora tempo, têm que ter uma vida decente. Mas isto tem que sair da organização. E é preciso ter uma política de ir explicando aos menos dotados, mas também àqueles que estudaram mesmo, mais que aleixeiros, de que os que estão na frente da batalha estão a trabalhar para eles também. Esse discurso é que não existe. Existe um discurso de confronto dos ricos contra os pobres, mas toda a gente sabe que, de facto, ninguém leva um tostão para o lado lá. Mas então o senhor acha que na função pública ganha-se mal? É que a ideia que há... Não, na função pública, genericamente, na função pública ganha-se mal, mas há pessoas que nos lugares que exigem competência determinada são completamente incompetentes. Se analisar a pirâmide, nós temos pessoas ali no intervalo médio que, em relação ao mercado, estão a ganhar bastante mais. Depois tem os jovens que ganham 2 coroas. Ganham 2 coroas. E tem depois, no topo das direções gerais, pessoas que estão lá à espera de fazer uma carreira qualquer que lhes permite ir, um dia mais tarde, usar esses conhecimentos fora do Estado. Ok. Portanto, nós não temos a cultura de ter uma gestora. Aliás, também não é muito fácil, porque tem havido muita rotação de pessoal. Nessa área há muita gente a levar. Portanto, nós não temos uma cultura de tentar, pelo menos, eventualmente com um pouco de sucesso, mas tem que tentar atrair pessoas que sejam simultaneamente, não tem que ser santos, mas de facto tem que ter alguma vocação para, sendo competente, aceitar receber, mas não pode receber tão pouco. E senão só vamos ter divórcios a seguir, porque se não há dinheiro para alimentar a família parte-se toda. Ok. Rosa Rodrigues, vamos lá, Pedro. Boa noite.
Parabéns, eu estou satisfeitíssima por estar perante 2 homens tão importantes deste país. Um é pelo mais importante do país, o outro é porque ele ser o homem mais rico de Portugal. Daí vou ser muito sintética e vou pedir a toda a gente para dar as palminhas e agradecer ao Joaquim Jorge todo o esforço destes 7 anos. E teve a mulher sempre a acompanhá-lo. Não esquecer. Vou passar ali ao Mel Guedes. Vamos lá. Depois uma pergunta. Obrigado, Luís. Boa noite. Em primeiro lugar... Obrigado por me apoiares e me ajudares a fazer isto. Há muita gente que pensa que isto é tudo bom. E Só não é. gostava que as pessoas fossem para casa e pensassem como é que é possível fazer isto com esta qualidade. Ninguém paga aqui nada. Ninguém paga aqui nada. É verdade, e por isso é que o Clube de Pensadores é o que é. Faz favor, faz favor, faz favor. Ia falar. Ia falar, mas não vou dizer o que ele disse. Muito rapidamente, porque a hora já vai um bocadinho avançada e com certeza que haverá muita gente que quer colocar questões. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Clube de Pensadores, na pessoa do Joaquim Jorge, que é de facto a alma e o motor, e sem apoios, como ele disse bem, e que de facto em 7 anos conseguiu trazer aqui 71 personalidades, e está cá hoje mais um, a quem agradeço. Eu consegui trazer o Cavaco Silva. Talvez um dia, talvez um dia. E portanto isso é uma obra de facto incomensurável, e até há aqueles que não são do Norte, o engenheiro é do Norte, mas têm estado aí sentados, muitos que não são do Norte, e portanto são, entre aspas, obrigados a vir ao Norte, a vir a Gaia, ao Porto, falar para o país. E portanto os parabéns, Joaquim Jorge, mais uma vez. Uma pergunta muito rápida, direta ao Sr. Engenheiro. Qual é a sua opinião sobre este tema que tem andado agora em voga nestes últimos dias, sobre o salário mínimo nacional? Deveria manter-se? Deveria aumentar? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, o salário mínimo nacional, teria que haver vários salários mínimos nacionais. Porque, embora a gente possa considerar que é o mínimo dos mínimos, porque tem muito a ver, é preciso criar uma onda de esclarecimento para que as pessoas façam um esforço para merecer 6 salários. É preciso fazer esse esforço. Há pessoas que não querem fazer esse esforço. É uma opção. Mas se não aumentarmos a produtividade, podemos desenrascar, mas sempre com um salário de facto impróprios no mundo atual. O ensino gera dinheiro. Eu insisto novamente. O dinheiro é de facto gerado na economia real. Depois, há pessoas que vão acrescentando valor, quer as pessoas que inovam, quer os bancos facilitam a circulação de dinheiro, o trabalho importante, tem que ter mérito de ser remunerados por isso. Mas a origem da riqueza tem que ser outra riqueza. Muito. Primeiro, em Portugal, primeira coisa, aquilo que eu disse, as vantagens comparativas. Usar o território, o sol, a chuva, etc., onde um posto de trabalho é muito barato. Isso tinha uma vantagem, ocupava imediatamente centenas de milhares de pessoas, de outro modo, o que é que vão fazer? É complicado, isso vai dar origem a problemas de dificuldade de controle do ponto de vista comportamental, vai criar coisas que não pode falar isso, há pessoas em vários países que se suicidam. É uma sociedade depois que não se consegue recuperar. Agora, não há nenhum. Alguém tem que pagar.
Portanto, alguém tem que pagar aos respectivos empregados. E por pagar a alguns a quem pode pagar, não pode meter mais empregados. Portanto, não resolve o problema da gestão de empregados. Ok. Vamos aqui à Marisa. É a minha ex-aluna, a engenheira. Boa noite. Eu queria dar os parabéns ao Joaquim Jorge e à Carolina e a todas as pessoas que fazem o Clube dos Vencedores. E também à persistência do Joaquim Jorge de resistir a toda a violência diária para fazer o clube. E queria colocar uma questão a Gedalmiro, que é: como é que nós somos tão bons no estrangeiro, somos brilhantes gestores, brilhantes trabalhadores, e não conseguimos ultrapassar o estigma do sebastianismo aqui em Portugal? Somos uns coitadinhos, não conseguimos, estamos sempre à espera que alguém resolva tudo por nós, e não conseguimos ser os lutadores e os brilhantes descobridores que fomos em tempo, que iniciamos a globalização que hoje estamos a viver. É isso que eu queria perguntar hoje a Valmir. O que é que podemos fazer para, nesta nova geração e no futuro, mudar este rumo do país? Eu não tenho números, sou capaz de tirar com... Quando Portugal iniciou uma caminhada mais internacional, com a adesão à EFTA e mais tarde à União Europeia, quase não havia estudantes estrangeiros e muito menos havia pessoas com postos de responsabilidade fora de Portugal, quer nas empresas, quer nas instituições públicas. Não havia ninguém. Neste momento temos centenas de milhares. O problema é que essa gente, enquanto o país aqui, do lado de cá, não criar condições para uma remuneração digna, que não é seguramente a que eles têm, mas há muita gente que viria trabalhar para Portugal, recebendo em espécie, a boa vida, a boa comida, etc, etc. Mas depois há o problema da educação das famílias. Portanto, as pessoas, quando são habituadas a um nível de vida determinado, têm que ter uma vida decente para a família que está debaixo do mesmo teto. Mas também depois têm que pensar no custo da educação ao longo daquele período todo para os vindouros. As pessoas acabam por dar essa importância a uma certa quantidade de dinheiro. É chocante, porque as pessoas dizem que o salário mínimo nacional de 480, lá que é, não chega para nada. E não chega, de facto, 480, mas ao mesmo tempo, ainda se vê muita gente, mesmo dos pobres, é consumir parte desse dinheiro em coisas completamente desnecessárias. É uma questão cultural. Muito bem. Artur Sousa, onde é que está? É que na net fizeram várias perguntas ao engenheiro Valmir da Azevedo. Vamos escolher uma. Onde é que está? Faz favor. Escolha aí uma por pergunta. Então, uma das 17 perguntas foi colocada pelo Carlos. Record. Ok, é verdade. E ele pede, por favor, para indicar... Como é que ele se chama? Carlos. Sim. Pede para indicar, justificando 3 medidas tomadas pelo Governo que considera muito importantes para o desenvolvimento de Portugal. Não, ele pergunta. Repete a pergunta, por favor. O Carlos, Já respondi. 3 medidas do Governo, 3 medidas propostas pelo Governo. Escolha outra pergunta, que essa é muito difícil. Nós temos que ser inteligentes. Flexíveis. Diz lá, Pode ser uma engraçada. Não faças nenhuma pergunta relacionada com o Governo. A título pessoal. Sim. Vamos lá. Se ainda tem sonhos por realizar. Eu? Sim. Então a canção semi-revolucionária não é essa, mas não é essa. É sobre uma da vida.
Muito bem. Vamos lá abrir o debate agora à plateia. 10 minutinhos, temos de terminar isto às 11 horas, está bem? Vamos ali. Eu queria evitar, eu vou-vos explicar, eu não queria fazer disto do prós e contras, eu queria ir lá atrás e depois vir cá à frente. Quem quer falar lá atrás, levanta o braço. Pedro, escolhe uma pessoa, vamos lá. Como é que se chama? Meu nome é João Martins. É a primeira vez que vem cá? É, por isso peço desculpa se porventura estou-me a intrometer numa coisa que é privada, como eu vi há pouco. E eu vim cá para... Vim cá porque atraído por aquela entrevista que o Sr. Engenheiro deu ao caderno 2 do Público, e que como somos contemporâneos, somos da mesma geração, só sou mais novo de 2 anos, vivi algumas coisas que o Sr. Engenheiro rememorou, e algumas não batem certo com a ideia que eu tinha ou que eu julgo ter vivido na altura. Por exemplo, naquela pergunta da jornalista, quando lhe diz que conduziu uma greve na SONAI em 1978, a ideia que eu tenho, eu sou bancário reformado não, jubilado, porque eu reformei-me mesmo no limite da idade, não sou pré-reformado. E, embora seja do Banco Espírito Santo, mas naquela altura... Qual é a pergunta, então, por favor? A pergunta é o seguinte: a banca foi nacionalizada, portanto é um símbolo para os bancários da nossa geração, no dia 14 de março de 1975. Com a nacionalização da banca, o Banco Pinto de Magalhães foi nacionalizado, como todas as empresas são nacionalizadas, o património também é. Portanto, a SONAI passou a ser nacionalizada. E na altura foi muito falado porque os trabalhadores puseram-se em greve. Isto tem que ser resumido, não leva a mal, e fazer a pergunta que outras pessoas têm que falar. Mas tem que enquadrar para a pergunta. Sim, mas não é, o momento não é que esse, tem que ser breve, por favor. Isto tem um critério, tem uma ordem, tem uma regra. Pois é para fazer a pergunta, mas eu tenho que enquadrar. Faz favor. Faz favor de fazer a pergunta. A pergunta que eu queria fazer era o seguinte: se a greve foi em 78 ou se foi em 75, a seguir à nacionalização, em que os trabalhadores pediram a autogestão da empresa e reclamaram a concessão das ações que estavam nacionalizadas para si, e que o governo cedeu, da altura cedeu, dando a cada trabalhador um montante de ações em proporção da sua antiguidade. Ok. Pronto. Isso por acaso está mais ou menos claro. As ações eram cerca, grosso modo, 80% estavam no banco, 20% estavam na propriedade pessoal do Sr. Pinto Magalhães. Os 20% que estavam na propriedade do Sr. Pinto Magalhães foram arroladas e tinham fiel depositário. E a função do fiel depositário é tratar o bem arrolado como os pais tratam os filhos. Isto é, não pode cedê-las a ninguém, nem pode votar. Portanto, essas ações não votaram. Não votaram. Portanto, a história não tem nada a ver com o que está a dizer. Os 80% que estavam no Banco de Pinto Magalhães